Bom dia, pessoal. O assunto da aula de hoje é a equação do primeiro grau, né? E equação do primeiro grau com duas incógnitas. Primeiramente, o que seria uma equação do primeiro grau? A equação do primeiro grau é toda sentença matemática que possui um termo desconhecido, matematicamente chamado de incógnita, e um sinal de igualdade. Então, por exemplo, uma equação simples do primeiro grau. 2x mais 4 igual a 6. Um termo desconhecido, que seria nosso incógnita ou variável, e o sinalzinho de igualdade. Então aqui eu tenho um exemplo de uma equação do primeiro grau. O que seria resolver uma equação do primeiro grau? Seria determinar o valorzinho de x que torna essa igualdade verdadeira. Né? E qual é o conceito básico que a gente utiliza na resolução de uma equação do primeiro grau? Tudo que é número a gente deixa de um lado e tudo que é letra a gente deixa do outro. Então, por exemplo, aqui, ó, aqui eu tenho letra e número. Do outro lado eu tenho apenas número. Qual seria a ideia na resolução? Eu vou jogar o número para o lado dos números e eu vou deixar as letras do lado das letras. O 6 permanece. Toda vez que eu trocar um número de lugar, eu vou trocar o sinalzinho dele. Era positivo, vai passar para o ladinho de lá, negativo. Aqui permanece 2x igual 6 menos 4 dá 2. Quem atrapalha nosso incógnita é o número 2. Então eu venho aqui e vou dividir pelo número que me atrapalha. Como uma igualdade significa uma balança, né? Equação significa um conceito de balança entre os dois pratos, se eu dividir o primeiro lado por 2, eu sou obrigado a dividir o segundo lado por 2 também. Cancelando, x é igual a 2 dividido por 2, que daria 1. Logo, a solução da nossa equação é o número 1. Um outro exemplo de equação do primeiro grau. Número de um lado, letra do outro. Então a gente vai passar a letrinha para o lado de, o número para o lado de lá. Permanece aqui o 3x. O 12. Positivo passa para o ladinho de lá. Negativo. Então 3x é igual a 9. Quem atrapalha a nossa letrinha? O número 3. Então eu vou dividir aqui por 3, obrigatoriamente. Dividimos o outro lado por 3 também. Posso cancelar. X é igual a 9 dividido por 3, que daria 3. Então, aqui seria a solução da nossa equação, o número 3. Uma outra situação. Percebam que, ó, eu tenho letra do ladinho de lá, então ela vai vir para cá. E o númerozinho vai para o ladinho dos números. Então aqui permanece 4x. Era positivo, trocou de ladinho, vai ficar negativo. O número 13 já se encontra do lado de lá. O 2, que era negativo, quando eu passo, torna-se positivo. Tenho 4, perdi 1, fico com 3. 13 com 2, 15. Quem atrapalha? O 3. Isso significa que a solução, ó, da nossa equação é x igual a 15 dividido por 3. 5. A solução dessa equaçãozinha seria o número 5. Nada de novo, equação vocês já conhecem. Agora, o que seria uma equação do primeiro grau com duas incógnitas? Bom, se a equação eu tenho letras.
só que agora eu tenho duas incógnitas. Qual que é o método para a gente trabalhar com a resolução desse tipo de equação? Simples, tá? Para resolver esse tipo de equação, a gente vai atribuir valores a uma das letras. Então, por exemplo, fica mais fácil a gente montar uma tabelinha, tá? Eu prefiro trabalhar assim, ó. Eu vou colocar aqui uma tabelinha, criar uma tabelinha. Eu preciso encontrar o valor de x e o valor de y. E como ela é uma equação com duas incógnitas, eu vou atribuir valores para uma delas. Eu quero que o meu x seja 0, 1 e 2. De que maneira que a gente vai descobrir o valor do y? Fazendo a substituição. O primeiro x que eu escolhi não é 0, então aqui ficaria y igual. Vou trocar o x pelo número que eu escolhi. Isso significa que o nosso y vai ser 4. O próximo valorzinho que eu atribuí ao x1 foi 1. Então eu vou lá na minha equação matriz, ó, e no lugar do x eu vou colocar o número 1. Resolvendo então, o nosso y seria 5. E o último valor possível, né, dos termos que eu escolhi, o meu x é 2. Então, eu vou lá na equaçãozinha matriz, no lugar do x, eu coloco o número 2. Somando os dois termos, nós teríamos 6. É dessa forma que a gente resolve uma equação do primeiro grau, quando ela possui duas incógnitas. Tudo bem? Eu vou montar uma tabelinha com as incógnitas que são dadas na equação, vou atribuir valores para uma das letras. Na equação matriz eu faço a substituição, ó, eu coloquei x0, no lugar do x eu coloquei o 0, depois x1, no lugar do x eu coloquei o 1, e por último eu coloquei o número 2. Lembrando que toda a equação do primeiro grau com duas incógnitas tem infinitas soluções, tá? Ah, professor, mas eu queria colocar um 10 aqui, eu posso? Pode. Ficaria y igual a 10 mais 4, 14. Então, a gente tem várias soluções para uma mesma equação, tudo bem? Um outro exemplo, ó, vamos lá. Y igual a 3b menos 1. Eu vou lá no cantinho também, ó, tá vendo? Aqui está a minha equação, eu vou criar uma tabelinha aqui embaixo. Eu quero que o meu b, para encontrar o y, então eu quero que o meu b seja 1 e quero que o meu b seja 4. Pode ser dois números? Pode ser dois números. Pode ser 3? Pode. Pode ser 5? Pode. Tá? Não tem limite. No mínimo, dois valorzinhos aqui, tá bom. Y é igual. O primeiro b é 1, então vai ficar 3 vezes 1 menos 1. Então, isso significa que na minha equação, quando o meu b for 1, o meu y será 2. B1, y, 2. Qual foi o próximo valor que eu atribuí ao b? O número 4. Então, ficaria y é igual 3 vezes o b que eu escolhi, 4 menos 1. 3 vezes 4, 12, menos 1, dá 11. Então, o valorzinho do nosso y seria 11. Esses valores aqui, ó, na matemática, a gente chama de pares ordenados, tá? Ou seja, quando o meu b foi 1, o resultado do meu y foi 2. Quando o meu b foi 4, o resultado do nosso y foi 11. Então, eu tenho o par ordenado 1 e 2 e o par ordenado 4 e 11. Voltando aqui no nosso primeiro exemplo, ó, quais seriam os pares ordenados? x0 e y4. x1 e y5. x2 e y6. Qual é a importância de um par ordenado? Todo par ordenado ele possui uma representação gráfica. A gente consegue fazer a representação dessa equaçãozinha
de maneira gráfica. De que forma? Vamos lá. Suponhamos que eu pedisse para vocês representarem para mim de maneira gráfica essa equaçãozinha aqui, ó. Qual é o primeiro passo? A gente atribui valores a uma das letrinhas. Então eu vou lá no cantinho, ó, eu vou montar uma tabelinha. 3 valores tá bom? 3 valores tá ótimo. No x vai ser 1, vai ser 2 e vai ser 3. Escolhi os valores do x, como que a gente encontra o y? Fazendo a substituição. Então vai ficar 2 vezes 1 mais 1 é o valor do y. 2 vezes 1, 2 mais 1, 3. Então nós temos o nosso primeiro par ordenado. Ó, 1 e 3. Próximo valorzinho atribuído ao x, o 2. Então, lá na equaçãozinha matriz, 2 vezes sai o x e entra o 2. Mais o 1, porque é da equação. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Então, quando o nosso x for 2, o nosso y será 5. Ó, o nosso par ordenado, ó, 2 e 5. E o último valorzinho atribuído foi o 3. Lá na matriz, 2 vezes o 3 mais 1 igual a y. Multiplicando 2 por 3 dá 6, mais 1, 7. Então, o nosso par ordenado seria x, 3 e y, 7. Tá, mas como que a gente vai fazer a representação gráfica? Lembrar do plano cartesiano? Nós temos a nossa horizontal, que é sempre representada pelos valores de x, e nós temos a nossa vertical, que é sempre representada pelos valores do y. Lembrando que o ponto de intersecção entre esses dois eixos aqui, galerinha, é sempre o número 0. Tudo bem? Agora é uma régua, ó, do 0. Depois do 0 vem quem? Não vem o número 1, o 2, o 3, o 4 e assim por diante. Eu vou parar no 6, porque quais são os valores de x que eu vou utilizar? O 1, o 2 e o 3. Já se encontra no meu eixo x, né? Esse eixo aqui ele é chamado de eixo das abscissas. O eixo y é chamado de eixo das ordenadas. Trabalhando lá com o plano cartesiano. A mesma ideia. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou parar no 7, porque eu vou trabalhar com y de valor máximo 7. Agora, o nosso parzinho ordenado, ele entra aqui, ó. Eu vou sair do x1 e vou subir até o y3. Ó, o meu x, a minha abscissa 1, pontilhar até a nossa ordenada 3, y3. Marcamos um pontinho no encontro das retinhas ali, na intersecção das duas retas. Próximo para ordenado, ó, o meu x é 2, o nosso y é 5. Então, eu vou partir do x2 até o nosso y5. Pontinho na intersecção das duas retas. Intersecção, ponto de encontro, né? Onde elas se encontram, a gente chama de ponto de intersecção das retas. E o nosso último par ordenado, ó, saiu do nosso x ou da nossa abscissa 3 até a nossa ordenada ou até o nosso valor de y7. Toda representação de uma equação do primeiro grau na sua representação gráfica sempre vai ser uma reta, tá? Nós dizemos que esses pontos sempre serão pontos colineares, tá? Se são colineares, eles estão contidos em uma mesma reta. Tudo bem? A gente encerra aqui a nossa videoaula de hoje. Qualquer dúvida, vocês podem estar me chamando no grupo do Zap.